Voltamos com a TV Alesp nas eleições 2014, já temos praticamente todos os quadros definidos, ou seja, Geraldo Alckmin, do PSDB, é governador reeleito por São Paulo, temos o senador José Serra, do PSDB, temos praticamente todas as bancadas formadas na Assembleia de São Paulo, a gente vai falar sobre isso. Apenas no dia 26 de outubro vamos ter que voltar às urnas para decidir entre a candidata petista Dilma Rousseff e o candidato do PSDB, Aécio Neves, que disputam a presidência da República. Eu recebo agora o historiador Carlos Dias, ele que também é responsável pelo Centro de Documentação da Assembleia Legislativa, e o cientista político Edson Nunes. Vamos começar a falar com o resultado que a gente tem agora. Até agora, Edson, surpreendeu, já havia essa previsibilidade, o que a gente espera do segundo turno, coligações, podemos ter surpresas ou o quadro já deve estar fechado? Veja, quem espera não ter surpresas numa eleição no Brasil, acredita demais em bola de cristal. A gente já viu vitórias surpreendentes de virada, a Luiza Erundina foi prefeita aqui. Na véspera, as pesquisas diziam que não seria. O PT, na época, acusou violentamente os institutos de pesquisa de manipularem as eleições, e eu creio que a gente não deve evitar erros cometidos no passado. Sim. A surpresa é a distância entre o que as pesquisas pré-eleitorais indicavam para a eleição presidencial. Havia um empate técnico, né, entre a Aécio e Marina nas últimas. Pois é. Do empate técnico para uma distância tão pequena entre os dois principais candidatos e a soma do segundo e do terceiro ser muito superior que 50% dos votos, indicam realmente uma surpresa nesse quadro. E indica uma eleição que agora, com esta informação, haverá uma reconfiguração na cabeça do eleitor. Para onde vai o eleitor? Muito bem, eu não tenho bola de cristal e vai depender da qualidade do jogo que cada um souber jogar, no sentido de amealhar as articulações políticas necessárias para governar e para ganhar a eleição, e também os argumentos que vão interpelar os nossos eleitores, no sentido de dizer o seguinte: bem, o que você prefere? A continuidade do PT, que é mais à esquerda e, portanto, suporia maior ruptura. Então, é um voto paradoxalmente conservador em termos de situação e não conservador em termos de símbolo. E nós teríamos um outro voto que seria exatamente contrário, uma mudança no sentido político, mas com uma pecha conservadora. Está na mão do eleitor e está na mão da capacidade dos políticos em jogar o jogo. Né? Você acha que a propaganda eleitoral pesa nisso? Vai haver uma força aí na propaganda eleitoral para trazer ou conquistar esse eleitor? Certamente pesa e pesa muito. A televisão é ainda o maior vínculo entre o candidato e o eleitor. Quer dizer que, embora haja outros, ele pertence ao sindicato, ele pertence a uma associação, o bairro dele tem algum candidato que faz a ponte. A maior parte das pessoas não tem isso. É uma situação de massa. Sim. E se relacionam com o meio de massa que é a televisão. E é uma nova eleição, né, Carlos? A gente começa a partir de agora uma nova eleição. É interessante que, ficando o Aécio em segundo lugar, o que se coloca para o eleitor é se ele vai querer ter alternância. Isso. Continua ou muda. E agora o que se coloca objetivamente se ele quer alternância, porque voltaria o PSDB. PSDB, sim. Então tivemos não é dois novo, mandatos, e agora? Se falou muito em novo, vamos mudar para o novo, né? O que se coloca é, vamos manter, vamos permanecer com o PT ou vamos para a alternância, volta o PSDB. E a questão do Legislativo Paulista? A gente viu aí muitas surpresas, né? Claro, na eleição proporcional a gente sempre se depara com surpresas
boas e outras nem tanto, né? Esperando a reeleição de alguns, essa reeleição não aconteceu. Alguns que foram muito bem na Assembleia Legislativa que não conseguiram, né, a votação suficiente para o Congresso Nacional ou para a Câmara dos Deputados. Mas como é que você vislumbra essa nova formação do Legislativo? Olha, numa análise prévia, que ainda os números estão muito quentes, a gente precisa fazer uma conta de ajustes. Pode ainda sair, né? gente. A gente tem algumas candidaturas que estão, né, sub júdice aí. O que nós vimos é que houve uma reeleição que atingiu 67% dos deputados. Portanto, os novos são 33%. E é um número mais ou menos dentro do que a gente tem assistido É a média, né? nas últimas eleições. O que sugere que nós não tivemos, no plano da Assembleia, uma mudança de sentido político. Nós tivemos, na verdade, uma eleição em que a gente pode dizer que o quadro na Assembleia se manteve mais ou menos estável, com pouco de favorecimento para o governador. Você acha que é um reflexo exatamente da eleição? Da Eu acho que reeleição sim. do governador? A vitória do governador foi muito contundente e isso se refletiu também na Assembleia. Eu acho que o governador vai ter menos problema do que ele tinha na gestão anterior. E ele aqui está com uma folgada maioria, não é? Ele vai fortalecido, né? Voltar ao governo, não vai, Edson? Um Geraldo Alckmin mais forte, politicamente falando, e também dentro da questão de governar mais tranquilo? Olha, eu creio que sim. E sai um nome fortalecido, de qualquer maneira, para pleitear cargos mais ambiciosos num futuro próximo. Agora, um tema muito importante que, para além do novo e o velho, você tem razão, a alternância é o que está em jogo. E o sistema político brasileiro é alérgico a duas coisas: permanência excessiva no poder federal e radicalismos. E, em grande medida, a alternância de poder é o que garante, por exemplo, que o poder de um presidente da República de nomear certos cargos não faça com que certas instituições ficam viciadas, obviando a divisão de poderes, a luta política mais expressiva, não é? E creio que, em grande medida, o Alckmin se beneficia desse tipo de polarização. Uma parte da sociedade brasileira, geograficamente configurada, eu costumo falar que é o caminho dos bandeirantes, porque pega do Rio Grande do Sul, entrando pelos alagados do Mato Grosso, vai chegar em Roraima. Não é? Esse caminho dos bandeirantes, que é justamente onde você teve uma transformação mais dinâmica da sociedade, no agro, na indústria, etc. e tal, está tendendo a ter um padrão de votação pedindo uma alternância mais significativa e a correções nas políticas econômicas. E o outro Brasil, que é o Norte e Nordeste, extremamente conservador na sua expectativa em não ter essa alternância. E a gente precisa esperar também o segundo turno, né? Porque também isso influencia diretamente no governo de São Paulo. Aécio para o governo de São Paulo, Dilma para o governo de São Paulo. E outra questão, a formação das bancadas, já dá para se pensar nisso, Carlos? A gente vai ter aí PSDB sendo a maior bancada, voltando a ser a maior bancada. Eu acho que o PSDB vai, não, tenho certeza, o PSDB vai continuar, eu creio que ele deva continuar com os 22, 23 deputados, hoje ele tem 22, e o que já deu para notar é que quem perdeu mais nessa conta foi o PT, que ele vai cair de 22 para 14. Foi o que deu para perceber numa análise prévia. Na verdade, se esperava mais do Padilha, né, Edson? O percentual do Padilha foi muito baixo dentro da expectativa até da própria mídia. Veja, no programa anterior havia uma discussão sobre quem são os líderes novos. Sim. Formação de líderes.
de maneira que só se esperava mais do Padilha quem tinha alguma fé irracional na política. Mas o PT esperava repetir o feito do Haddad na cidade de São Paulo, que era uma pessoa desconhecida, que vinha do Ministério da Educação, que teve, claro, como grande cabo eleitoral o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eles tentaram fazer o mesmo, vamos dizer assim, usar a mesma ferramenta, o mesmo mecanismo. Ministro da Saúde, desconhecido, né, Claro. trazido pelo presidente Lula. Sem dúvida, mas acontece que mudou algo, inclusive mudou a Prefeitura de São Paulo, Sim. que passou a ter uma avaliação diferente entre a promessa e a realização, de um lado. E, de outro lado, há uma tendência do eleitor de renovação. Só que a renovação que ele pede, paradoxalmente, não pode ser realizada por vias políticas. Veja todas essas manifestações que nós tivemos desde julho do ano passado. São manifestações que desembocam numa recusa a criar líderes. Toda vez que o movimento começava a encorpar, desaguaria naturalmente na formação de uma nova geração de líderes, eles diziam, recusamos esta expectativa. Quer dizer que eles querem uma renovação da política boicotando os instrumentos próprios da renovação da política. O que significa que cria um padrão paradoxal Sim. de pedir renovação e, ao mesmo tempo, não conseguir expressar eleitoralmente Resistir a ela, né? essa renovação. O que eu acho que refletiu essa eleição é que há um antipetismo em São Paulo muito forte nesse momento. Porque, veja, o Padilha ficou próximo dos 18%, que é a média histórica do PT, naqueles momentos que o PT não elegia, não tinha resultado, Sim. mas 18, 20 ali naquela Não estava faixa. no poder. Ele se né? mantinha. Então, ele reproduziu aquele modelo anterior em que o PT não empolga o eleitorado. Então, é um momento, a própria eleição majoritária a presidente também indicou, que não há um entusiasmo em São Paulo com o PT, o que eu acho que, de certa forma, também se reflete no prestígio que o governador tem nesse momento, não é? Que, como foi feita aquela pergunta anterior sua, eu acho que ele sai muito fortalecido, porque em nenhum momento ele teve a sua candidatura ameaçada, nada ao vencer contrário. no primeiro turno em São Paulo não é fácil. É verdade. Se a gente pensar, né, o histórico, reeleição, difícil. primeiro turno, é uma coisa de aprovação mesmo Covas. de governo. Né? Covas. Mas, por outro lado, perceba que houve uma degola sistemática de liderança de vários partidos, em particular do PT. Veja, o tratamento que foi dado ao casal Suplicy Sim. foi realmente uma degola política. Eles tinham um cacife próprio, perderam esse cacife. Nessas eleições, o Suplicy aparentemente não foi reconduzido, não é? A Marta ficou absolutamente alheia a qualquer disputa. Sim. O Lula, desde a Dilma, o Haddad, Padilha, com intervenções muito fortes na disputa interna, quer dizer que todos aqueles que têm poder próprio, cacife, foram destruídos. Quer dizer que, na verdade, nessa eleição não sobrou alternativa. Sim. A alternativa que se fez foi o SCAF, que não tem propriamente uma trajetória política capaz de empolgar nem as multidões, nem as lideranças empresariais, intelectuais, etc. A gente notou, eu vi um debate muito interessante sobre a candidatura do SCAF, que foi a questão da elite, representar o empresariado, se falar muito na Fiesp, e a Fiesp o centro do poder, então o povo ficava meio receoso de apoiar alguém que representava o centro econômico, vamos dizer assim, de um estado como São Paulo, no caso, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É um nome que o povo vai falar, não, o patrão já manda em mim, eu já ganho mal, né? Eu tenho uma situação diferente, eu vou votar no patrão? Eu quero votar em alguém como eu. Diz que houve essa resistência ao SCAF nessa venda da imagem do político que seria bom para todos os segmentos da sociedade. Pela situação, talvez isso tenha acontecido, né, Carlos? Eu acho que
a gente tem que observar que 21, 22% é um número expressivo. Ele foi muito bem. Um número Para uma expressivo. campanha não é? grande como a de São Paulo. E mais do que o candidato do PT. Não é? Mais do que o candidato do PT. Que é a novidade que colocou o Edson. Tem uma coisa que me chama muito a atenção na campanha que ele fez na TV, é que ele usava muito o eu. Eu vou fazer, eu vou fazer. Então ele não tinha assim uma colocação mais ampla, não dialogava mais com a sociedade, ficava aquela coisa meio paternalista. Eu achei que ele errou um pouco também na campanha, que ele ficou, como você observou bem, mais naquela questão empresarial, que, né? Vamos falar um pouco do Senado, né? A gente acabou de tocar no nome do Suplicy. Muita gente não acreditava que o Suplicy fosse deixar o Senado Federal um dia, mas assume aí José Serra, sai Eduardo Suplicy. Agora, a grande surpresa, na minha opinião, foi o Kassab. Pouquíssimo voto para uma campanha que tinha uma certa, vamos dizer assim, vitrine, e de repente acabou com vamos dizer assim, esses números pequenos, né, Carlos? Me surpreendeu. Me surpreendi Eu achei também. que o Kassab ia ter mais votos. Também achei. E achava também que a diferença entre o Serra e o Suplicy Não ia ser tão grande. Fosse bem menor. Não só as pesquisas indicavam isso, embora tivesse uma tendência a alargar a diferença no final, mas eu achei que a diferença seria bem menor. E o PSD se enfraquece politicamente também, porque elegeu poucos deputados sem dúvida. Na Assembleia de São Paulo. Como é que fica o Kassab a partir de agora, Edson? Porque seria, para ele ser senador, seria um grande passe aí para outros cargos maiores, né? Pois é, veja que nessa falta de formação de lideranças autênticas, a gente tem trajetórias muito curiosas na política. O Kassab foi capaz de articular um partido num cenário de descontentamento muito grande de várias figuras do cenário nacional, e esse partido cresceu enormemente. Mas o Kassab não soube, a partir daí, articular uma proposta política para poder aparecer como liderança. Quem é o Kassab em termos das grandes opções nacionais? Me permite, professor? Eu acho naturalmente fascinante a gente pensar o seguinte: o Kassab era o vice-prefeito do Serra. Sim, e de repente eles estão, não é verdade? Eles estão, exato. Mas a gente tem outras situações semelhantes a essa, né, ao longo da história política nacional. Então, isso talvez, isso de você ser o vice de um e depois ter voo próprio, é natural da formação de liderança. Mas quem forma um partido tem que explicar para a sociedade quais são as prioridades governativas. Tem que explicar para a sociedade quais são as articulações, não só políticas, como também técnico-burocráticas. Quem são os técnicos que estão com eles? O que ele quer fazer? Bom, ele não explicou isso. O povo de São Paulo Na verdade, não é o bobo. povo não sabe o que é o PSD. Que Exato. partido é esse? Que partido é Ele esse? já existiu. Pois é. O que ele traz de lá e o que ele renova? Pegou políticos do PSDB, a Câmara Municipal, a gente viu que houve um movimento de atração, né, de políticos para o PSD que não se elegeram deputados estaduais e são vereadores, por exemplo, tiveram uma votação muito pequena, né? A gente esperava uma votação maior, principalmente pelo histórico de alguns políticos, e isso não aconteceu. O Kassab não conseguiu voto nem para ele, imagine para os outros, né? Eu acho que o cenário está bem claro nessa realidade. A eleição depura. É. A gente precisa ter mais fé na democracia e pensar que, paulatinamente, a pessoa que tem um perfil, um histórico de acertos e erros, etc., chega uma hora que é reconhecida no cenário. Sim. Inclusive, esse, vamos dizer assim, lance de generosidade em abrir mão de uma disputa mais acirrada à presidência da República para aceitar o cargo de senador, pode ter sido muito bem visto pelos olhos do paulistano, que podiam ter, e do paulista em geral, que podiam ter dúvidas quanto a certa soberba do candidato. Não é? Quer dizer que vai depurando, vai aos poucos separando
uma coisa da outra, o que é mais perene, o que é mais durável, do fogo de palha do momento, que cresce, 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 e depois simplesmente se dissolve no ar, feito fantasma. Agora o povo deve estar perguntando, para onde vai Marina? Essa eu acho que é uma questão central, porque ela vai dar apoio explícito para algum dos dois lados. O próprio PSB... Na última eleição ela abriu mão, Ela abriu mão. Ela deixou o partido E o PSB, cada um a gente decidir. vê que ele é meio dividido. Ele está nos dois lados. Sim. Não é? Ele está nos dois lados. Então, eu acho Porque que a gente tem o vice do Alckmin, que é do PSB, que é o Márcio França, Isso. né? E a gente tem... o vice da Dilma é o Michel Temer. O vice do Aécio... Mas o PSB tem, desde a época em que a própria Marina estava no PT, tem muita gente. Ah, sim, sim. Não é? E eles também já estiveram junto com o PT. E agora estão junto com o governo de São Paulo. É uma confusão. Né? Até, o povo também questiona isso. Fala, não, foi PT, agora está no PSB. O PSB está com o PSDB em São Paulo. Né? Fica uma coisa meio desconexa do histórico que se tem da candidata Marina Silva. Pois é, essa pergunta é de $1 milhão, né? Quer dizer, se a gente descobrir essa, ganha na Mega Sena. Na Mega Sena. Eu creio que a candidata está agora com uma dificuldade muito grande de pensar profundamente essa questão, embora eu acho que ela deve estar compreendendo, como a maior parte das pessoas mais enfronhadas em política, que a oposição nesta eleição não é esquerda e direita. Sim. É continuidade e não continuidade. O eleitor julgar e a candidata julgar se há potencialidade ainda num governo petista ou se já houve tanto estresse, tanto cansaço por exercício continuado de poder que ele já não consegue mais se renovar para os desafios conjunturais novos que estão aparecendo, inclusive os econômicos, com efeitos dramáticos sobre a nossa vida. Não é? Então, a impressão que eu tenho é que a coisa está rolando nesse diapasão. O eleitor da Marina, ele vai deixar da própria sorte se dividir, creio, não em partes iguais. O Aécio deverá receber uma quantidade maior desses votos, mas também vai depender da orientação dela, em particular daqueles que não são do PSB. Aqueles que são do partido que ela tentou criar e não conseguiu. A rede. Da rede. Sim. Esses não acreditam no PT e no PSDB por razões idênticas. E querem um governo mais programático, no sentido do limpo, do ecológico, do novo, etc. e tal. Que foi o que ela tentou fazer. Você sabe que eu acho que essa eleição, diferente das passadas, o debate que nós vamos ter vai ser decisivo. Decisivo. Porque se a gente imaginar todas as conjecturas dos índices, etc., o que nós vamos ter é o seguinte: a Dilma saindo com 40%, alguma coisa ela traz. Alguma coisa ela traz. Sim. Então ela vai ficar perto dos 50%. Então nós vamos ter uma disputa. Vai ser voto a voto, né? Vai ser uma eleição histórica. Agora eu te pergunto o seguinte: a gente viu um movimento de descrença na política, que já vem vindo de um tempo. Tanto que candidatos a deputados falavam, olha, tá diferente, antigamente eu dava o santinho, a pessoa virava as costas, ia num cantinho, amassava e jogava no lixo. Hoje não, a pessoa pega o meu santinho na minha frente, amassa e joga na minha frente. O resgatar a credibilidade dos parlamentos, isso vai ser um desafio muito grande. Por quê? Porque a gente nota que esse movimento é crescente de descrença. Não é um movimento que vem caindo. A Assembleia, você está aqui há tanto tempo, conhece a história dessa casa. Como é que essa nova cara, que não é tão nova, né, já que a gente teve 67% de reeleitos, pode trazer essa credibilidade ou resgatar essa credibilidade para o legislativo? Eu acho que tem que ser com políticas públicas mesmo, com projetos,
com projetos claros para a sociedade, porque o que a sociedade está querendo é ver seus problemas resolvidos. E, de fato, eu acho que pouco daquele movimento está sendo institucionalizado. E isso vai obrigar a quem está no poder a encontrar formas de fazer com que as coisas avancem mais rápido. O que o povo está querendo é isso, que se resolvam os problemas básicos de educação, de saúde, de transporte. O povo não quer mais saber das dificuldades, eles querem que as coisas sejam resolvidas. Só que eu acho interessante aquele movimento, quando se dizia na rua assim, eu não tenho partido. Aquilo não era como se tentou passar uma coisa fascista, antipartido. Aquilo era num sentido de que muitos daqueles que estavam ali não se identificavam com as práticas, com as bandeiras dos partidos. E isso não se institucionalizou. Essa é a questão. Então, esse movimento eu acho que vai continuar latente, e vai tender até o crescimento. Os próximos governantes, eu acho que eles vão ter muito problema com o movimento popular. E as próprias redes sociais mudaram, né? Esse balançar. Porque a gente via muita gente quieta durante, né, o começo da campanha, e quando houve esse embolar aí na questão da presidência da República, o povo com medo ou disso ou daquilo, o movimento veio muito forte nas redes sociais de apoio a um ou a outro, né? Talvez isso, se tivesse começado antes, poderia até trazer uma nova cara a esse segundo turno, ou essa eleição. A gente não sabe. Veja, é possível. Agora, eu não partilho do otimismo do meu colega. Não? Porque esse movimento de negação da política, ele está sendo um movimento de escala mundial. Na verdade, nos últimos 10 anos, são menos de 20 países que não assistiram protestos desvinculados a partidos. É uma coisa meio impressionante. Nós estamos vendo uma porção de instituições sendo formadas antitéticas a partido. Lá no NUPES fazemos estudos de cultura política e este último levantamento que nós fizemos neste ano, nesse começo de ano, deu uma coisa... não era totalmente inesperada, mas é surpreendente ainda, que nós temos quase 40% do eleitorado que quer a democracia, só que sem partidos e sem parlamento. Precisa. É impossível. É uma coisa nova. Veja, é uma coisa nova. É difícil, né? É muito difícil. Então, vai numa onda mundial de estresse. Eu acho que nós precisamos arranjar uma nova sintática para interpelar essas populações. A crise é crise de partido. Eu vi ainda há pouco tempo que na Inglaterra o número de filiados aos partidos hoje é a metade do que se tinha 50 anos atrás. Então é uma crise do sistema partidário representativo global. Será que dá para a gente pensar no novo modelo, né? Permita-me só acrescentar uma coisa. Há estudos no Congresso Nacional que balizam a posição ideológica de candidatos, de deputados, em função de respostas a questões pontuais. Tá certo? Reforma do Estado, não sei o que. Muito bem. O que tem acontecido sistematicamente é que os partidos têm aproximado as faixas. Quer dizer que é mais fácil você encontrar uma grande distância ideológica dentro do mesmo partido que interpartidos. Muito bem. Agora, vamos pedir para o eleitor votar num partido? Que está partido? E qual que é a diferença? Eu fiquei curioso de ver quantos votos teve em sigla. Vamos ver amanhã. A gente vai ver. A gente não viu isso, né? Eu quero agradecer o Carlos Dias, o Edson também, o Edson Nunes. Mas antes, a gente vai ver como é que estão os números em São Paulo com 99,98% das urnas apuradas. Raquel. Pois é, Ana, já está confirmado, né? Os candidatos à presidência Dilma Rousseff e Aécio Neves vão disputar o segundo turno. Geraldo Alckmin, o governador Geraldo Alckmin do PSDB, foi reeleito, né, com 12.229.264 votos, vai governar São Paulo aí pela quarta vez. A formação do Legislativo Paulista e outras informações sobre as eleições 2014 você acompanha durante toda a nossa programação e amanhã no Jornal da Assembleia, que começa ao meio-dia. Uma boa noite.
Boa noite, eu agradeço você pela sua companhia, agradeço a todos os nossos convidados que passaram o dia aqui com a gente. E amanhã, como bem disse a Raquel, você continua tendo informações durante a programação da TV Alesp. Uma boa noite e até mais. Eu acho que é essa. Eu também estou porque é um...